Então, página 52, nós vamos fazer essas atividades juntos aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro aqui, fala o seguinte. O perímetro de um quadrado é dado em função da medida do seu lado. Se essa medida x for x, podemos fazer o cálculo por meio da expressão P igual a 4x. Preenche a tabela ao lado. Então, ó, perímetro é a soma de todos os lados, tá? Anota isso aí, até, tem gente que já sabe de cor, tá ótimo. Quem esquece o que é perímetro, escreve soma de todos os lados. É ótimo fazer essas anotaçõezinhas, né? Quando você for estudar, já tá tudo bem tranquilo lá. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Aqui embaixo, ele fala que o perímetro é dado pela expressão P de x igual a 4x. Ou seja, se está falando de um quadrado, pensa comigo aqui, um quadrado, cada lado medindo x. O quadrado não tem os 4 lados iguais? Então, em vez de eu fazer assim, x mais x mais x mais x para determinar o perímetro, eu posso fazer 4 vezes x, que fica mais rápido. E aí, você vai completar a tabela ao lado aqui, ó. Se o teu lado mede 1, qual vai ser o teu perímetro? 4 vezes 1. Né? Se o teu lado mede 2, qual vai ser teu perímetro? 4 vezes 2, 8. Né? Você vai fazer essa conta aqui, ó. Tá? Perímetro 4 vezes 1, se o lado vale 1. Perímetro, se o lado vale 2, 4 vezes 2. Se o lado vale 3, 4 vezes 3. Se o lado vale 4, 4 vezes 4. Tudo bem? Aqui do lado, ele pede as coordenadas, ou seja, nós vamos marcar agora um par, nós vamos marcar isso aqui no gráfico. Então, as coordenadas é o par x e y, sempre x na frente, y depois. X é o número do lado, então vem 1 primeiro. 4 é o teu perímetro, vem depois, ok? Então, primeiro o lado, depois o perímetro, porque o lado aqui foi chamado de x. Por que o lado foi chamado de x? Porque ele falou aqui, ó, tá? Que o perímetro é dado em função da medida do lado. Se essa medida for x, então ele já falou que o lado é x, no próprio problema. Por isso que a gente tem que ler várias vezes, né? Colocou o parzinho, ficou 1 e 4, 2 e 8, 3 e 12, 4 e 16. Olha, se eu aproximar assim, se melhora. 1 e 4, 2 e 8, 3 e 12, 4 e 16. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos marcar esses pontos aqui no gráfico. Então, olha, 1 e 4. 1 para x, eu pego aqui. 4 para y, eu vou pegar aqui, ó. Então, o primeiro ponto, 1 e 4, fica aqui. O segundo ponto,
2 e 8. Então, eu vou pegar 2 para o x, vou subir até o 8. Então, fica aqui. O outro ponto é 3 e 12. Então, eu pego 3 para o x, vou subir até o 12. Fica aqui. E o outro ponto, 4 para o x, vou subir até o 16. Estão vendo? Os pontos estão alinhados. O que você pode fazer? Pega a sua régua e traça a linha. Essa linha traçada é que é o gráfico. Às vezes, as pessoas acham que gráfico é isso aqui, ó, é o eixo x e y, né? Mas o eixo x e y, isso aqui, ó, é chamado de plano cartesiano. Tá? Só esse eixo aqui, ó, é chamado de plano cartesiano. Aqui, gráfico é a linha que você traçou. Ok? Alguma pergunta? O número 12, também aqui, ó, não vou mostrar não, mas acompanha comigo aí o número 12. Construa o gráfico da função g de r em r definida por g de x igual a 2x menos 4. Observe que, neste caso, o domínio é o conjunto dos números reais. Sabe o que a gente pode fazer nesse caso aqui? Uma tabelinha, tá? Eu vou fazer uma tabelinha aqui embaixo. A tabelinha é o seguinte, ó. Vocês vão colocar aqui o valor de x. Vocês vão colocar aqui o valor de y igual 2x menos 4. E aqui, depois, a gente vai marcar o par. Para desenhar uma reta e ter certeza que está certo, a gente precisa atribuir por nossa conta aqui 3 valores para o x, tá? Por que não pode ser só 2? Porque se tiver algum errinho de conta, né, só 2 pontos não é suficiente para determinar o erro. Então, eu vou colocar aqui 3 valores para o x, ok? Eu vou colocar alguns valores aqui para o x. Olha, eu vou colocar menos 1, menos 1, eu vou colocar o 2 e eu vou colocar o 4. Ah, esses valores a gente pode escolher? A gente pode escolher, tá? Esses valores de x que eu coloquei aqui agora, a gente pode escolher. Geralmente, pode colocar menos 1, 0 e 1, tá? Você atribui o valor que você quer. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, substitui esses valores na função dada. Então, na função dada, y igual a 2x menos 4, você vai colocar menos 1 no lugar do x. Então, y igual 2 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Então, você tem o par menos 1 para x e menos 4. Perdão, menos 1 e menos 6, né? Desculpa. Deu menos 6 aqui, ó. Então, o teu par é menos 1 e menos 6. Agora, nós vamos substituir o valor 2. Y é igual 2 vezes 2 menos 4.
Substitui o 2 no lugar do x. Então, fica 2 vezes 2 menos 4. Faz a conta. 2 vezes 2, 4 menos 4, 0. Então, o teu par ficou 2 para x, 0 para y. Por último, substitui o 4 no lugar do x. Então, 2 vezes 4 menos 4. Certinho, Bianca. 2 vezes 4, 8. 8 menos 4, 4. Então, o par ficou 4 para x e também 4 para y. Agora, esses pontos a gente vai marcar aqui, ó. Menos 1 para o x tá aqui, ó. Menos 6 para o y. Então, eu vou descer até aqui embaixo no menos 6, vai ficar aqui, ó. Então, menos 6 está logo embaixo do menos 5, né? O outro ponto, 2 para x, que está aqui. 0 para y. 0 para y significa que eu não vou subir nada e nem descer nada. Né? O y, tanto que eu subo, tanto que eu desço. Se é 0 para ele, então eu não subo nem desço. O ponto é exatamente aqui, em cima do eixo das abscissas. Bem em cima do 2. 2 e 0. Vamos marcar o último ponto, que é 4 e 4. Então, 4 para x, 4 para y. Agora, vocês têm condições aí de traçar. Pega a tua régua e traça o seu gráfico. Tá? O gráfico é essa linha traçada aqui, que se chama gráfico, que está desenhado aqui no plano cartesiano. Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Então, vamos continuar. Aqui, a atividade 13. Considere a função h de r em r, definida por h de x igual a 2 elevado a x. Complete a tabela. Então, a função tua agora é 2 elevado a x. E o x são todos esses valores aqui, ó. Ele já deu um exemplo. Olha, ele já fez aqui, ó. Substituindo o x que está no expoente, ele já substituiu por menos 2, tá vendo? Já foi substituído por menos 2. Ai, meu Deus. Acidente. Então, o que que acontece? 2 elevado a menos 2. Quando o teu expoente é negativo, você tem que inverter a tua base, não tem? Vou fazer maior aqui, ó. Ele está substituindo x por menos 2. Vou fazer maior, porque tá ruim para enxergar, né? A função y é igual a 2 elevado a x. Não precisa colocar h de x, não, tá? Então, vai ficar y igual a 2 elevado a menos 2. Estou substituindo o valor do x que foi dado na tabela pelo expoente aqui, porque o lugar do x é o expoente. Entendido o que foi feito? Tá. Então, só substituir o expoente por menos 2. Quando o expoente é negativo, não tem como eu resolver. Então, eu pego a minha base, que é o número que está aqui embaixo, e inverto. O que é inverter a base? Colocar 1 sobre, e ela vai para o teu denominador.
Quando a base tua vai para o denominador, automaticamente o teu expoente fica positivo. Então, essa matéria aí foi vista no 9º ano. E aí, o teu resultado é 1/4. Toda vez que o teu expoente ficar negativo, é isso que você vai precisar fazer. Tá bom? Toda vez que o teu expoente ficar negativo. Então, vamos lá. Vamos fazer o restante. O próximo valor de x aí é -1. Então, vai ficar y é igual a 2 elevado a -1. Substitui o teu expoente por -1. Tudo bem, gente? Está entendendo direitinho a substituição? Sim. Expoente, tá? Beleza. Expoente negativo inverte a base. Então, essa minha base 2 vai lá para o denominador. Inverter é isso, né? Trocar de lugar numerador com denominador, porque você considera como se fosse assim, ó, 2/1. Então, inverte, fica 1/2. E esse 1 fica positivo. 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Depois, teu expoente é 0. Então, y é igual a 2 elevado a 0. A gente sabe da regra. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Depois, expoente 1. Y é igual a 2 vezes 1. 2 elevado a 1, perdão. 2 elevado a 1 é ele mesmo. Depois, eu estou seguindo aqui, ó, a tabela, os valores de x, tá vendo? A gente fez com -2, -1, 0, 1. Agora a gente vai fazer com 2. Y é igual a 2 elevado a 2. Agora com 3. Y é igual a 2 elevado a 3. Ó, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? 2 elevado a 3 é 8. Por último, substituindo x por 4. Y é igual a 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora, né, a tabela, continuando aqui com a tabela, nós vamos ter que colocar aqui os pares. X, que é o valor que você usou, e Y, que é o resultado que você encontrou. Então, o primeiro par, -2 para X, 1/4 para Y. O segundo par, -1 para X, 1/2 para Y. Tá bom? X é o número que você usou aqui. Y é o resultado que você encontrou. O outro, 0 para X e 1 para Y. O outro, 1 para X e 2 para Y. O outro, 2 para X, 4 para Y. O outro é 3 para X e 8 para Y. 4 para X e 16 para Y. Então, essa foi a tabela resultante. Tem alguma pergunta aí, pessoal, com relação a essa tabela? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu olhar aqui, letra B. Aqui, ó. Utilizando os valores da tabela, construa o gráfico. Vocês vão marcar esses pontos no gráfico. Ok? Vamos fazer junto? Tudo bem aí? Todo mundo já copiou essa parte? Já fez? Então, vamos lá. Marcar os pontos aqui no gráfico. Então, -2 e 1/4. Se você olhar aqui, ó, né, o -2 para o x está aqui. 1/4 é como se eu pegasse o seguinte, ó. Tá vendo o 1? Porque 1/4 é do y. O y é o eixo que está em pé. Então, é como se eu dividisse aqui, ó. 1/4
quarto, eu vou dividir o 1 na metade, e depois 1/4 é a metade da metade. Então, é como se eu dividisse isso aqui, ó, em 4 partezinhas micro. Tá vendo? Eu divido na metade e depois divido a metade na metade. Então, seria isso aqui, ó. Fazer maiorzinho, que fica mais fácil para enxergar. Então, eu dividi lá o 1 em 4 partes. E vou marcar -2 e 1/4. Então, aqui embaixinho, ó, olha onde ficou o ponto, ó. -2 e 1/4. Depois, -1 e 1/2. Aí, o outro ponto ficou aqui. Depois, 0 e 1. O outro ponto ficou aqui. 1 e 2. 2 e 4. 3 e 8. 4 e 16 nem coube aqui. Então, os pontos ficaram aqui. Vocês viram que formou uma curva. Eu vou aproximar aqui com estabilidade. Para vocês enxergarem melhor. Alguma pergunta? Muito bem. Pergunta C. Esse gráfico toca o eixo das abscissas? Quem que é eixo das abscissas? É o eixo X. Então, ele está querendo saber o seguinte, ó. Esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Ele vai subir aqui indefinidamente. E ele vai ficar descendo aqui, descendo aqui. O eixo das abscissas é aqui, ó. Pelo que a gente está olhando, né? Esse gráfico, ele veio aproximando do eixo das abscissas, né? Aproximando, 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 cada vez mais pertinho. E ele pergunta se ele toca o eixo das abscissas. Bom, o que a gente vai responder? Vai. Quanto mais eu andar pela esquerda, aqui, ó, para o X, mais próximo ele vai andar, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, -10 para o X, eu vou ter assim, ó, Y igual a 2 elevado a -10. Expoente negativo, eu vou inverter a minha base e vai ficar assim. 2 elevado a 10 é 1024. 1 dividido por 1024 vai dar 0, um tanto de coisa, né? Dá 0,0009765. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, gente. Por mais que o x seja negativo, quando ele está no expoente, eu tenho que torná-lo positivo. E aí, isso aqui vira uma fração, que vira um decimal muito pertinho do zero, olha. Mas nunca vai encostar no zero realmente. Ele vai aproximando, aproximando. Você pode colocar o número que você quiser aqui, ó. Pode colocar até -1.000.000. Né? Ele vai aproximar do zero, porque -1.000.000, que vai ficar 2 elevado a 1.000.000. Vai dar um número enorme aqui. Na hora que você fizer 1 dividido, vai dar 0,00000. Ele vai aproximar indefinidamente do zero, mas ele nunca vai chegar no zero. Tá? Então, a resposta para a letra C é não. O gráfico não toca o eixo das abscissas, porque y nunca será zero. Eu quero escrever maior aqui, mas não cabe, né? Porque y nunca será zero, tá?
O y nunca será zero. Tudo bem? Letra D. Qual é o conjunto imagem dessa função? Bom, se o y nunca será zero, a gente acabou de responder que y nunca será zero, o conjunto imagem, que se refere a valores de y, né? Vai ser sempre positivo. Então, imagem é igual y pertence aos reais, tal que y vai ser sempre um valor positivo. Lembra que eu comentei com vocês que quando eu quero dizer que alguma coisa é positiva, eu digo que isso tem que ser maior que zero? Mando foto sim, pode deixar, Leandro. Ok? Tá faltando alguns segundos, pessoal, não vai dar tempo de fazer o 14, e aí não tem problema não, tá? Na próxima aula, então, a sexta aula, vocês vão fazer uma atividade. Vocês vão fazer a prova, tá bom? Boa prova para vocês, tá? Tá lá no Classroom. Tchauzinho, até mais. Tchau, Patrícia. Tchau.